Quarto item da pauta, processo número 00058-525-788-2017-53. Interessado: Concessionário Aeroporto Rio de Janeiro, S.A. Assunto: recurso administrativo em face de indeferimento de pleito de revisão extraordinária em razão de frustração de movimentação de estacionamento. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Luciana Campos Maciel, representante da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passamos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Rio Galeão, em 31 de 5 de 2017, em face de decisão proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, na qual foi indeferido o pleito da requerente de revisão extraordinária do contrato de concessão, no que diz respeito ao item 4.3.4, frustração de movimentação de estacionamento, do pedido de reequilíbrio extraordinário do contrato de concessão. O referido item busca arguir em favor de ressarcimento no valor de aproximadamente 15 milhões em valor presente líquido dos fluxos de caixa marginais à data base de setembro de 2016, em decorrência de alegada frustração de movimentação de estacionamento no período de agosto de 2014 a junho de 2016, em razão de alegadas inconsistências nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTEA, disponibilizados pela ANAC na ocasião da licitação. Segundo a concessionária, o EVTEA teria sido impreciso a respeito da movimentação de estacionamento em 2012, não especificando a proporção de usuários horistas, mensalistas e isentos nas transações desse ano, o que teria causado impacto negativo nas expectativas da concessionária. Em 8 de 5 de 2017, a SRA indeferiu o pedido de reequilíbrio, apresentando em síntese os seguintes argumentos em sua decisão. A. O EVTEA não tem caráter vinculativo, de forma que não responsabiliza o poder concedente perante as proponentes, conforme destacado no subitem 1.32 do edital do leilão número 1 de 2013. B. As então proponentes foram responsáveis pelo exame de todas as informações necessárias relacionadas ao complexo aeroportuário, conforme comando encontrado no subitem 1.33 do edital de leilão número 1 de 2013. E C. A situação não se enquadra no rol de riscos suportados pelo poder concedente, e sim pela concessionária. A concessionária alegou ainda haver contradição da ANAC a respeito da interpretação do objetivo do EVTEA, por ter a agência destacado sua relevância anteriormente no relatório de análise das contribuições da audiência pública número 16 de 2011, e agora apontar seu caráter não vinculativo. Em 13 de 9 de 2017, a concessionária apresentou manifestação em que reitera os argumentos anteriores e contesta as conclusões da SRA nos seguintes termos. O EVTEA omitiu a informação da proporção de usuários mensalistas e isentos do estacionamento, de forma que haveria insegurança jurídica caso prevalecesse a interpretação de que essa omissão não vincula o poder concedente. B. A superintendência teria cometido erro ao interpretar o pleito como não realização da demanda projetada em um de seus argumentos para o indeferimento da solicitação. E C. A ANAC teria sido contraditória ao apresentar no relatório de contribuições da audiência pública entendimento no sentido de que o EVTEA subsidia os documentos jurídicos, enquanto que na avaliação do pleito afirmar que os estudos não constituem parte integrante dos documentos jurídicos. Após a análise dos autos, esta diretoria solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANAC, em razão das argumentações de natureza jurídica apresentadas pela concessionária e pela SRA. Em resposta, a Procuradoria concluiu que a motivação apresentada pela administração para indeferimento do pleito relativo ao evento 3.5 do pedido de reequilíbrio formulado pela concessionária Rio Galeão
possui respaldo jurídico nas leis 8666 de 93 e 9784 de 95, no decreto 7624 de 2011, da doutrina de direito administrativo, no entendimento do TCU e principalmente no contrato de concessão número 1, 2014, SBGL. Por fim, a Procuradoria acrescentou a seguinte observação: ressalto que a diretoria colegiada da agência já exarou o entendimento de que os EVTEs, bem como as informações fornecidas junto a eles, configuram mero instrumento para a precificação da outorga mínima devida ao poder concedente, voltados eminentemente para a fase interna da licitação e, deste modo, não se revestem de qualquer caráter vinculante, sendo de responsabilidade das proponentes, nos termos do edital de leilão, a elaboração dos seus próprios estudos e a análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão. É o relatório. Obrigado, diretor relator. Por favor, doutora Luciana, representante da concessionária Rio Galeão. A senhora tem 15 minutos. Aqui está em pauta o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, em razão da frustração de receita da concessionária, tendo em vista algumas omissões constantes no EVTEA em relação ao perfil do usuário do estacionamento. Melhor explicando, o EVTEA, no nosso entendimento, ele omitiu que parcela relevante dos usuários do estacionamento seriam mensalistas e usuários isentos de pagamento. Em razão dessa omissão, a concessionária, no momento de projeção de suas receitas do estacionamento, acabou levando em consideração premissas equivocadas. Para trazer isso de uma forma mais didática para os senhores, estamos falando aqui que, após a assunção da concessão pela concessionária, verificou-se que, dentre as 5.171.060 movimentações para o período de agosto de 2014 a junho de 2016, 583.139 movimentações eram de mensalistas e 361.331 transações eram de usuários isentos de pagamento. Isso significa que 19% das movimentações feitas no estacionamento do Galeão, nesse período, foram de mensalistas e usuários isentos de pagamento. Essas informações, elas não constavam no EVTEA disponibilizado pelo Poder Concedente quando da licitação. Aqui nós estamos falando, e o que a concessionária busca e o que ela se insurge pelo fato da inconsistência das informações qualitativas do EVTEA. Então, o ponto que a gente quer aqui trazer para os senhores é no sentido de analisar qual é a função do EVTEA. Se o EVTEA não é vinculativo, se ele não serve para trazer aos licitantes informações para apresentar suas propostas, aliás, traz informações incompletas, qual é o sentido do Poder Concedente contratar um EVTEA? Sendo que a futura licitante, a licitante ganhadora da licitação, ainda tem que ressarcir esses custos. Então, nós temos que ter o entendimento aqui de que não se trata de uma privatização da Infraero. É uma concessão de um ativo da Infraero, em que, diferentemente de uma privatização, não foi aberto a infraestrutura aeroportuária para uma aprofundada due diligence dos potenciais licitantes. Né? Aqui é uma concessão que, inclusive em razão do tempo, né, e da limitação da visita técnica, é impossível que um licitante tenha todas essas informações, como pretende o Poder Concedente impor às concessionárias vencedoras desses leilões. Então, uma questão conceitual que precisa ser revista pelo Poder Concedente, sob pena, inclusive, de frustração das próximas licitações. Por mais que se imagine que estamos com o entendimento de que o aeroporto é transferido à iniciativa privada, porteira fechada, né, temos que ter uma consciência de que nenhum licitante é capaz de fazer uma auditoria no exíguo prazo, que é entre a publicação do edital e a entrega das propostas, para que
haja uma auditoria tão aprofundada que tenha conhecimento de todas essas informações. E é por isso que, ao disponibilizar os documentos e os estudos, o poder concedente ele tem que, ao mínimo, se comprometer que o que está sendo disponibilizado está sendo disponibilizado de maneira correta, de que as informações que estão ali sejam corretas. Por quê? Se essas informações não forem corretas, o risco de um licitante entrar no leilão acaba sendo... Você joga toda a responsabilidade para o poder concedente. E isso aqui, mais uma vez, não é uma privatização, é uma concessão de um ativo da Infraero. Então, se os estudos foram mal elaborados ou se os estudos forem incompletos, o responsável é o poder concedente e não a concessionária que não fez esses estudos. Um outro ponto importante que a gente quer aqui deixar claro, que a concessionária não visa aqui o ressarcimento pela a variação da demanda dos usuários, da demanda dos usuários do estacionamento. Não é isso. O que nós estamos buscando aqui é a responsabilização do poder concedente em relação às informações qualitativas apresentadas no EVTEA. Então, se isso não for assumido pelo poder concedente, qual é a pergunta que se faz? Qual é a intenção da elaboração dos estudos? Diante disso, a concessionária vem aqui deixar esses questionamentos e espera que o seu pleito seja deferido com consequente procedimento do reequilíbrio econômico-financeiro em relação a esses problemas relacionados às omissões constantes no EVTEA. Obrigado, doutora Luciana. Algum diretor, alguma dúvida? Quer questionar? Eu tenho. Eu gostaria de saber, doutora, a senhora mencionou aí que o movimento apurado é de 5 milhões por mês de... Não por mês. Isso daqui foi um período de agosto de 2014 a junho de 2016. Certo. Nesse período aí constatou-se 583 mensalistas? Nesse período, desses 5.171.000 movimentações, 583.139 eram de mensalistas. 583 mensalistas. 583.139 eram de mensalistas. 583 mil. Isso, mil. E isentos eram quantos? 361.331, ou seja, quase 1 milhão desses 5 milhões e uns quebrados. A senhora falou 19%, isso, né? Isso está certo. 19%. E a previsão da concessionária era quantos? Mensalistas o problema é que não tinha essa previsão. Então, no momento que o EVTEA foi falho nesse ponto, o que a concessionária fez? Uma estimativa sem uma base criteriosa, porque a Infraero... Mas tinha alguma estimativa? Não dava para ter, porque a Infraero também não disponibilizou essas informações, esses documentos. Então, vamos dizer assim... É algo que poderia se imaginar, mas não se imaginaria que chegaria a quase 20% das operações nesses patamares. Obrigado, doutora. Alguma dúvida mais? Não. Diretor Paz de Barros, por favor. Eu só queria dar vênia à nossa advogada que eu acredito que os EVTEAs são estudos muito bem preparados. Haja vista que nós temos tido bastante boas licitações, inclusive nas novas rodadas que nós temos feito. Volto a enfatizar que, conforme cita a douta Procuradoria, os EVTEAs configuram um mero instrumento para a precificação da outorga mínima devido ao poder concedente, voltados eminentemente para a fase interna da licitação e, deste modo, não se revestem de qualquer caráter vinculante, sendo de responsabilidade dos proponentes, nos termos do edital do leilão, a elaboração dos seus próprios estudos e análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário, de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão. Daí, se o concessionário não praticou o estudo adequado e não o EVTEA, pode ser que isso tenha levado a ele a fazer uma má avaliação daquele ativo que lhe foi concedido. Essa é a minha consideração. Diretor, por favor, voto do senhor.
verifica-se inicialmente que as argumentações apresentadas pela requerente na peça recursal não diferiram, na essência, daquelas já examinadas pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, quando da análise do pedido inicial, não trazendo desta forma fatos novos ou relevantes que supostamente possibilitariam a revisão do entendimento pela área técnica e tampouco por essa diretoria. Nota-se que, para sustentar o inconformismo com o indeferimento do item 4.3.4, frustração de movimentação de estacionamento, do pedido de reequilíbrio extraordinário do contrato de concessão, a concessionária recorre, em síntese, à alegação de inconsistência do estudo de viabilidade técnica econômica ambiental, EVTEA, no que diz respeito à informação sobre as receitas e o movimento do estacionamento de automóveis do aeroporto. Alega ainda que a ANAC teria sido contraditória, pois em resposta constante no relatório de contribuições de audiência pública número 16, teria destacado a relevância do EVTEA para os documentos jurídicos do contrato, enquanto, ao indeferir o pleito, afirmou que os estudos não acarretam responsabilidade ao poder concedente. Com a devida vênia, os argumentos não merecem prosperar. Conforme apontado pela SRA, o EVTEA é somente elemento de avaliação interna da viabilidade do empreendimento que se pretende desestatizar e tem o objetivo de auxiliar na definição dos critérios de licitação, não responsabilizando o poder concedente perante a concessionária, conforme disposto no item 1.32 do edital do leilão e decidido reiteradamente por esta diretoria colegiada em pleitos de revisão contratual. Para esclarecimento, em relação à alegada contradição, a SRA recorreu ao texto integral da contribuição número 7 do referido relatório de contribuições de audiência pública em que consta o trecho citado pela concessionária. Tal contribuição consistiu de questionamento a respeito da remuneração pelo desenvolvimento do EVTEA. Na resposta, a ANAC ressaltou a importância dos estudos na definição dos documentos jurídicos da licitação, o que justificaria a remuneração àqueles que os desenvolveram. Todavia, conforme apontado pela SRA, não é possível deduzir qualquer outra conclusão dessa resposta, tampouco desconsiderar o caráter não vinculante das informações constantes do EVTEA, conforme previsto no item 1.32 do edital. Cumpre ainda ressaltar que a responsabilidade do levantamento das informações necessárias para a definição dos respectivos lances de leilão se encontrava alocada aos proponentes, conforme cláusulas 1.16 e 1.33 do edital. Nesse sentido, a concessionária se comprometeu voluntariamente com o projeto de planejamento executivo e econômico de exploração, bem como com a submissão ao certame licitatório, o qual, acredita-se, foi afirmado a partir das próprias percepções de risco, avaliações técnicas e inspeções diretas. Em consulta à Procuradoria Federal junto à ANAC, essa opinou que a motivação apresentada pela SRA para o indeferimento do pleito possui respaldo jurídico nas leis 8666 de 93 e 9784 de 95, no decreto 7624 de 2011, na doutrina de direito administrativo, no entendimento do TCU e principalmente no contrato de concessão número 1 de 2014, SBGL. Resta evidente que a alegada frustração de movimentação do estacionamento apresentada pela requerente não possibilita ensejo ao reequilíbrio contratual, vez que não se encontra alocada na matriz de risco do poder concedente. Constitui dessa forma risco voluntariamente assumido pela concessionária, conforme disposto na cláusula 5.3 do contrato de concessão. Deste modo, entende-se inexistir qualquer margem para o debate. O eventual deferimento do pleito simplesmente inverteria a lógica da alocação dos riscos do negócio, imputando ao poder concedente a parcela que, por contrato, a concessionária assumiu voluntariamente e, diga-se, em razão da qual logrou-se vencedora do certame. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso administrativo hierárquico para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância administrativa de pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão relativo ao requerimento de ressarcimento contido no item 4.3.4 da petição inicial, por não estarem presentes no pleito os pressupostos que permitam o enquadramento na matriz de risco alocada ao poder concedente. Determino, por fim, que a SRA tome as providências administrativas necessárias. É como voto. Obrigado, diretor. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Também com o relator.
Eu também com o relator, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, doutora.